Havia uma fazenda no interior de Minas Gerais, que os viajantes evitavam mencionar pelo nome, não porque fosse distante demais, não porque o caminho fosse difícil, mas porque existia uma crença antiga entre os tropeiros e os mascates que percorriam aquela estrada de terra vermelha. A crença de que pronunciar o nome daquele lugar em voz alta era o mesmo que convidar algo escuro para caminhar ao seu lado. Chamavam-na apenas de a Fazenda do Barão. E o Barão, todos conheciam o Barão. Diziam que ele havia chegado ao Brasil com as mãos vazias e a alma já podre. Que a fortuna que construiu não veio do trabalho honesto, nem da sorte, mas de algo que homens de bem jamais seriam capazes de fazer. Diziam que ele havia vendido coisas que não lhe pertenciam. Havia assinado papéis que não deveriam existir. Havia enterrado segredos nos 4 cantos da propriedade como quem planta sementes, esperando, talvez, que nunca germinassem. Mas a terra guarda tudo. A terra nunca esquece. E naquela noite de setembro de 1847, quando a carroça do mercador de escravizados parou diante do portão enferrujado da fazenda, o barão desceu os degraus da varanda, com os olhos brilhando, de uma maneira que os seus capatazes conheciam bem. Não era ganância, era prazer. O tipo de prazer que vem de causar dor apenas porque se pode. Entre os cativos acorrentados na carroça havia uma mulher. Ela não chorava, não implorava, apenas olhava. E foi exatamente isso que chamou a atenção do barão. Não a beleza dela, menos embora fosse evidente. Não a postura, embora fosse ereta e silenciosa, como a de alguém que jamais foi completamente quebrado. Foi o olhar. Aqueles olhos escuros que não pediam nada, não temiam nada. E observavam o barão como se já o conhecessem, como se já soubessem como a história terminaria. O barão sorriu e comprou a mulher que todos os outros mercadores haviam recusado levar para suas próprias fazendas. Nenhum deles explicou o motivo, mas todos evitaram o olhar do barão quando ele perguntou se ele tivesse prestado atenção naquele silêncio, menos naquele silêncio específico, pesado, carregado de alguma coisa que palavras não conseguem nomear. Talvez tivesse devolvido a mulher ainda naquela noite. Mas o barão não era homem de prestar atenção em silêncios. Era homem de colós com gritos. O nome dela era Naiá, ou pelo menos era o nome que ela carregava desde que tinha memória. O nome que sua mãe havia sussurrado na sua orelha antes de ser arrancada dela numa manhã em que o sol ainda nem havia nascido completamente. O nome que ela havia repetido para si mesma em todos os navios, em todos os galpões, em todas as correntes, menos como uma oração, como uma âncora. Naiá. Ela havia nascido no Dahomey, filha de uma mulher que era filha de uma mulher, que era filha de uma mulher que sabia coisas. O tipo de coisas que não se aprende em livros. O tipo de coisas que se aprende em noites ao redor do fogo. Quando as mais velhas falam baixo e as mais jovens escutam com o corpo inteiro. Naiá havia aprendido tudo o que havia para aprender antes de ser roubada do continente, que a havia gerado. Havia cruzado o oceano com aquele conhecimento intacto dentro dela, guardado num lugar onde correntes não chegam, onde açoites não alcançam, onde ordens de senhores brancos simplesmente não têm acesso. Ela havia passado por 3 fazendas antes da do barão. Na primeira, o senhor havia adoecido uma semana depois de sua chegada. Uma febre estranha, inexplicável, que não respondia a nenhum remédio. Do médico da cidade. Ele havia se recuperado apenas quando Naiá foi vendida. Na segunda,
Os porcos haviam morrido todos na mesma noite, sem motivo aparente, sem nenhuma doença que os veterinários pudessem identificar. Uma perda enorme, uma ruína quase completa. E também coincidiu com a permanência de Nayá. Na terceira, o filho mais velho do senhor havia começado a acordar gritando todas as noites. Gritando que havia uma sombra sobre ele, que algo observava do canto do quarto, que ele escutava sua própria voz dizendo coisas que ele não havia dito. Os três senhores haviam vendido Nayá sem ao menos tentar entender o que estava acontecendo. Porque entender exigiria admitir que havia algo que eles não controlavam. E homens como eles não admitem isso. O barão era diferente apenas num sentido. Ele havia sido avisado. O mercador havia dito, com voz baixa e olhos desviados, essa aí tem fama. Barão, nos 3 lugares onde ficou, algo aconteceu. Eu não sei dizer o que é, só sei que os outros me pediram para vender longe. E o barão havia rido. Havia rido de um jeito que ecoou pela noite fria e fez o mercador arrepiar a nuca. Perfeito, disse o barão, quanto mais difícil, mais eu gosto. A fazenda do barão tinha 400 alqueires de terra. Cafezais que iam até onde os olhos alcançavam. Uma casa grande de 2 andares. Com varanda de madeira escurecida pelo tempo. Janelas que raramente eram abertas e uma escada interna que rangia, em cada degrau como se a própria casa se queijasse dos que nela habitavam. Havia senzalas ao fundo, construídas com pau a pique e cobertas de palha. Úmidas no inverno, sufocantes no verão, cheirando sempre a terra e a algo mais antigo do que qualquer um daqueles habitantes conseguia nomear. Havia um cemitério não oficial nos fundos da propriedade. Não havia cruzes. Só terra. E terra tem memória. O capataz da fazenda chamava-se Afonso. Um mulato de Medá com cicatrizes nas mãos e nos olhos. O tipo de cicatriz que não vem de trabalho, mas de ter feito coisas que deixam marca por dentro. Ele era fiel ao barão da forma como cães são fiéis a donos que os batem, com um misto de medo e necessidade que se disfarça de lealdade. Foi Afonso quem recebeu Nayá na noite de sua chegada. Ele a desacorrentou, e quando ela ergueu os olhos para ele, algo nele recuou. Não foi um recuo físico. Não foi um passo para trás, foi um recuo interior. Aquele movimento que o instinto faz quando percebe algo que a razão ainda não processou. Você vai trabalhar na casa grande, disse Afonso. Cozinha e limpeza. O barão quer te perto. Nayá não respondeu. Apenas seguiu. E Afonso ficou olhando para as costas dela por mais tempo do que deveria. Os primeiros dias foram de observação. Nayá se movia pela casa grande como a névoa se move pelo vale, silenciosa, presente em todos os lugares sem fazer barulho, sem chamar atenção, sem deixar rastros evidentes. Ela cozinhava, ela limpava. Ela baixava os olhos quando o barão passava. Mas ela observava. Ela viu as plantas que cresciam ao redor da casa. Identificou cada uma. Algumas eram inofensivas. Algumas eram úteis. Algumas eram coisas que a maioria das pessoas não saberia reconhecer. Ela viu o barão em suas rotinas. A hora em que acordava. O que bebia pela manhã. Como assinava seus papéis. Como tratava as pessoas ao seu redor. Com uma indiferença que às vezes se transformava em crueldade. Como quem aperta uma fruta apenas para ver o suco escorrer, sem pretensão de bebê-lo. Ela viu as outras mulheres escravizadas. Leu as marcas nos seus corpos como textos. Entendeu o que havia acontecido ali muito antes de qualquer uma delas precisar dizer uma palavra. E ela viu o quarto do barão. Mais especificamente,
Ela viu o que estava escondido debaixo da tábua solta no assoalho do quarto do barão, numa tarde em que ele havia saído para vistoriar os cafezais e a casa grande. Ficou com apenas a sua presença e o rangil antigo das madeiras. Nayá entrou no quarto. Passou o pé lentamente pelo assoalho até sentir a tábua ceder levemente sob seu peso. Se ajoelhou. Ergueu a tábua com as mãos firmes. Dentro havia uma caixa de madeira escura. Ela não abriu ainda. Apenas colocou a mão em cima e ficou imóvel por um longo momento. Depois recolocou a tábua no lugar e desceu para continuar o jantar. Mas algo havia mudado no seu olhar. Se já havia uma certeza silenciosa naqueles olhos antes, agora havia algo mais. Algo que, se alguém soubesse nomear, chamaria de confirmação. O barão a chamou ao escritório 3 semanas depois de sua chegada. Era noite. As lamparinas espalhavam uma luz amarela e inquieta pelas paredes cobertas de mapas e papéis. O barão estava sentado atrás da escrivaninha de jacarandá, com um copo de aguardente na mão e aquele sorriso que não chegava aos olhos. Dizem que você traz azar, disse ele. Nayá ficou parada perto da porta. Dizem muita coisa, disse ela. O barão levantou a sobrancelha. Não estava acostumado a respostas. Estava acostumado ao silêncio do medo. Você não tem medo de mim? Não era uma pergunta. Não, senhor. O barão se levantou, caminhou até ela devagar, com aquela caminhada de quem possui cada centímetro de terra que pisa. Parou a menos de 1 metro. Por que não? Nayá o encarou por um segundo menos apenas um segundo, mas suficiente para que ele sentisse alguma coisa que não sabia nomear. Deslizar pelo peito. Porque o Senhor já sabe o que fez. Ela disse. E a terra também sabe. O barão ficou imóvel. Depois, deu uma risada curta, seca, o tipo de risada que serve para cobrir um arrepio. Pode ir. Nayá saiu. E o barão ficou olhando para a porta fechada por muito mais tempo do que a cena justificava. Havia uma história que corria entre os escravizados da fazenda. Uma história que não era contada em voz alta, que era passada de boca em boca nos momentos de menor vigilância, no caminho até o cafezal, na escuridão das senzalas, no breve silêncio antes do sino da manhã. A história dizia que 8 anos antes havia um homem na fazenda. Um homem chamado Benedito. Benedito era negro, tinha cerca de 40 anos. E era o que se chamava de escravo de confiança. Aquele a quem o Senhor dava alguma responsabilidade, alguma liberdade de movimento, alguma ilusão de posição, não por bondade, mas porque era mais eficiente do que vigiar tudo diretamente. Benedito sabia ler. Não muito, mas o suficiente. E foi esse suficiente que o matou. Porque numa tarde em que estava na casa grande realizando uma tarefa, Benedito passou pelo escritório do barão e viu, sobre a escrivaninha, documentos que não deveria ter visto. Documentos que mostravam o que o barão havia feito anos antes de adquirir aquela fazenda. O que estava nesses documentos nunca ficou completamente claro nos sussurros das senzalas. Uns diziam que eram provas de um crime. Outros diziam que eram contratos que não deveriam existir. Outros ainda diziam que era algo ainda mais escuro. Algo que envolvia não apenas o barão, mas pessoas importantes da região. Homens com títulos e cargos e igrejas com seus nomes nas paredes. O que todos concordavam era o que aconteceu depois. Benedito desapareceu 3 dias após aquele tarde. Disseram que havia fugido? O barão mesmo havia dito isso menos com uma calma que era sua marca.
Aquela calma de quem não precisa se justificar porque possui tudo ao redor. O negro fugiu. Mandem aviso às fazendas vizinhas. Mas ninguém acreditou. E ninguém procurou muito. Porque procurar demais significava perguntar demais. E perguntar demais, naquela fazenda, era uma coisa que as pessoas aprendiam rapidamente a não fazer. Mas havia uma mulher na fazenda que não havia esquecido Benedito. Ela se chamava Filamina. Era velha agora, dobrada pelo tempo e pelo trabalho, com as mãos nodosas e os olhos que pareciam ter visto coisas que os olhos não deveriam ver, sobrevivido a elas assim mesmo. Filamina havia amado Benedito da forma silenciosa e impossível que o amor assume quando existe entre pessoas que não possuem nada, nem o próprio corpo, nem o próprio tempo, nem o próprio nome escrito em nenhum papel que valha. Ela não havia falado o nome de Benedito em voz alta em 8 anos. Mas quando Nayá chegou à fazenda, Filamina a observou por 3 dias. No 4º dia, foi até ela na cozinha. E sem preâmbulo, sem introdução, com a voz baixa e os olhos fixos, disse: "Você veio buscar alguma coisa." Nayá não negou. "O que você sabe sobre o que está enterrado aqui?" perguntou Filamina. "Sei que tem muita coisa. Tem um homem." "Eu sei." Filamina olhou por um longo momento. "Como você sabe?" Nayá colocou a mão sobre a mesa de madeira áspera. Fechou os olhos por um instante. Depois abriu. A terra contou. Aqui é necessário pausar para entender quem era Nayá de verdade. Não no sentido que os senhores do Brasil colonial entendiam os seus. Cativos, instrumentos, propriedades, corpos reduzidos a funções. Mas no sentido real, no sentido completo. No sentido que a história tentou apagar e que permanece assim mesmo. Como permanece tudo que é apagado com violência. Cicatriz visível no lugar da ausência. Nayá havia nascido numa família de Vodunsi. As Vodunsi eram mulheres iniciadas no culto dos Voduns menos as divindades do Dahomey. Cada uma ligada a elementos, a forças, aspectos do mundo visível e daquele que os olhos comuns não alcançam. Não era feitiçaria no sentido em que os colonizadores usavam a palavra. Com toda a carga de medo e desumanização que carregavam nela, era um sistema de conhecimento menos antigo, complexo, profundamente enraizado na relação entre os vivos, os mortos e a terra que conecta os dois. A mãe de Nayá havia sido iniciada. A avó de sua mãe havia sido mãe de santo, uma das mais respeitadas de toda a região. E Nayá havia aprendido. Havia aprendido o que as plantas dizem quando você as escuta com atenção. Havia aprendido como a terra guarda histórias nos seus estratos. Como os ossos falam para quem sabe ouvir. Como certos lugares carregam a memória de tudo o que aconteceu neles, o sangue. A dor, o grito, o silêncio que vem depois do grito. Havia aprendido que a injustiça deixa marca. Não metaforicamente, literalmente, num nível que os livros de medicina europeia não haviam chegado ainda. E talvez nunca chegassem, menos porque para chegar seria necessário admitir que existia um conhecimento que não era europeu, não era cristão, não era branco, e que era perfeitamente válido. Nayá sabia que quando havia sangue inocente derramado num lugar, aquele lugar mudava. Ficava pesado. As plantas ao redor cresciam diferentes. A terra absorvia de maneira diferente. Os animais evitavam certas áreas. E quem sabia perceber esses sinais conseguia ler o que havia acontecido como se fosse texto. Nayá havia chegado à fazenda do barão e lido aquele texto. Havia lido no primeiro dia, nos primeiros passos sobre aquela terra vermelha. E o que ela havia lido havia feito fechar os olhos por um segundo, respirar fundo
e então abri-los novamente com aquela certeza que Afonso havia sentido e não conseguido nomear. Havia muito sangue inocente naquela terra. Havia memória enterrada com os mortos. E havia algo, mais menos algo, que a caixa debaixo do assoalho do quarto do barão confirmava. Afonso a chamou numa manhã de terça-feira. Estava de pé no meio do terreiro, com as mãos nos bolsos e aquela expressão que as pessoas usam quando querem fazer uma pergunta que tem medo da resposta. Você é macumbeira. Não era uma pergunta. Nayá o encarou. Sou filha da minha mãe, disse ela, que era filha da mãe dela. O barão vai te matar se descobrir. O barão vai descobrir muita coisa antes de me matar. Afonso olhou por um longo momento. Havia algo nele que estava em conflito, menos Nayá conseguia ver. Um homem dividido entre o medo do Senhor e algo mais antigo. Algo que vinha de antes do medo, de antes das correntes. De um lugar dentro dele que as correntes nunca haviam chegado completamente. Benedito era meu irmão, disse Afonso. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Mais denso. Mais cheio. Nayá não disse nada por um momento. Depois... Eu sei onde ele está. Afonso não fez nenhum movimento, mas algo no seu rosto se desfez. Uma tensão que ele havia carregado por 8 anos e que agora, diante da possibilidade de saber, de finalmente saber, não aguentava mais o peso de se manter. Como você sabe? A terra me mostrou. Onde? Nayá olhou para o fundo da propriedade. Para além dos cafezais, para a mata fechada que começava depois do último renque de plantas. Tem uma árvore de gameleira lá no fundo, mais velha que tudo aqui. O chão ao redor dela é diferente. Você vai ver quando chegar perto. A grama não cresce no lado norte da raiz. Ei! Afonso seguiu o olhar dela. Quando voltou a olhar para ela, havia lágrimas nos olhos. Mas também havia outra coisa. Determinação. O que você precisa de mim? Perguntou ele. Preciso entrar no quarto do barão. O quarto do barão tinha uma janela que dava para a varanda dos fundos. Numa noite de lua nova menos escolhida com intenção. Porque lua nova é ausência de luz e ausência de luz tem seus próprios poderes. Nayá entrou pelo corredor lateral enquanto Afonso, pela primeira vez em 8 anos de lealdade forçada, criou uma distração do lado de fora da casa. Ela subiu a escada que rangia. Caminhou pelo corredor. Entrou no quarto. O barão havia ido a uma festa na fazenda vizinha. Era uma dessas noites em que os homens de posição se reuniam para beber, jogar cartas e falar de negócios que eram, na maior parte, sobre como continuar acumulando poder às custas de tudo e de todos ao redor. Nayá se ajoelhou no assoalho. Encontrou a tábua. Ergueu. Pegou a caixa. Desta vez abriu. Dentro havia documentos. Papéis velhos com a caligrafia da burocracia imperial menos aquela letra, arredondada e formal que parecia querer disfarçar com elegância o que as palavras estavam realmente dizendo. Havia também uma carta, assinada com um nome que Nayá não conhecia, mas que a forma da assinatura indicava ser alguém importante, uma pessoa com título, com posição, com muito a perder. E havia uma lista de nomes africanos, na maior parte, mas também alguns nomes portugueses. Uma lista longa, escrita numa letra diferente da dos outros documentos menos mais apressada. Como se quem escreveu tivesse medo de ser interrompido. Nayá leu a lista e entendeu. Os documentos contavam uma história que o barão havia passado anos apagando. Uma história de como ele havia chegado ao Brasil, não como comerciante honesto, não como colono industrioso,
mas como parte de uma rede que continuava o tráfico de escravizados. Mesmo depois das leis que tentavam proibi-lo, uma rede que envolvia homens importantes, nomes conhecidos, pessoas que tinham igrejas com seus nomes nas paredes e filhos estudando, na Europa e retratos nas câmaras municipais. A lista era de pessoas que sabiam, alguns ainda vivos, outros não. Benedito havia sido o último nome adicionado à lista, com uma data ao lado, e uma palavra em latim que Nayá não precisou traduzir para entender. Silentium. Silêncio. Ela fechou a caixa. Recolocou no lugar. Recolocou a tábua. Ficou parada no quarto escuro por um longo momento, com as mãos sobre os joelhos, respirando devagar. Depois se levantou. Mas antes de sair, fez uma coisa pequena, que ninguém teria notado se não soubesse o que estava procurando. Ela colocou algo embaixo do travesseiro do barão. Algo pequeno, que cheirava a terra e a raiz e alguma coisa mais antiga que aquela casa. O barão voltou tarde da festa. Bebeu mais um copo no escritório. Como era seu hábito, aquele último copo solitário que parecia ser menos sobre o prazer da bebida e mais sobre o prazer de estar sozinho com o poder que havia acumulado, contando mentalmente seus domínios no silêncio da madrugada. Subiu para o quarto. Deitou. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, o barão não dormiu bem. Não foi exatamente um pesadelo. Era mais como uma presença. A sensação de que havia alguém no quarto. Alguém que ficava exatamente fora do campo da visão, sempre atrás. Sempre no canto, sempre no limite onde o olho alcança, mas não define. E havia um cheiro. Terra. Terra úmida, como depois da chuva. E debaixo desse cheiro, algo mais. Algo que o barão, se fosse capaz de honestidade, teria reconhecido como sangue. Ele acordou 3 vezes. 3 vezes o quarto estava vazio. 3 vezes o cheiro estava lá. Na manhã seguinte, desceu para o café com olheiras e um humor ainda pior que o habitual. Chamou Afonso. Perguntou se havia alguém no quintal durante a noite. Afonso disse que não. E era a primeira mentira que Afonso havia dito ao barão em 8 anos. As semanas seguintes foram estranhas. Não acontecia nada que o barão pudesse apontar com certeza. Nada que um homem de razão pudesse descrever como definitivamente fora do normal. Mas as coisas mudavam. Os cachorros da fazenda paravam de comer. Ficavam horas parados diante da mata, com as orelhas eretas e o pelo arrepiado, olhando para um ponto fixo no meio das árvores. O cavalo favorito do barão, um animal que ele havia domado pessoalmente e que era conhecido por ser manso e dócil. Começou a se recusar a entrar no estábulo. Ficava agitado, batendo os cascos. Os olhos arregalados com aquele branco que os cavalos mostram quando estão com medo de algo que os humanos ao redor não conseguem ver. Os pássaros que normalmente cantavam ao amanhecer na mangueira, perto da casa grande, pararam. Simplesmente pararam. Um silêncio de pássaro é uma coisa estranha. Quem cresceu ouvindo o canto do amanhecer como parte da estrutura do mundo, sente a ausência como uma lacuna, como um dente arrancado, como uma palavra conhecida que desaparece no meio da frase. O barão mandou chamar o médico da cidade. O médico examinou os animais. Encolheu os ombros. Disse que não havia nada fisicamente errado. O barão mandou chamar o padre. O padre abençoou a casa. Abençoou o terreiro. Recitou as orações com aquela voz mecânica de quem repete palavras há tanto tempo que elas perderam contato com qualquer significado.
que possam ter tido. Nada mudou. E todas as noites, o cheiro de terra úmida no quarto do barão. Todas as noites, a sensação de presença. Todas as noites, aqueles olhos que ele começou a ver no limite do sono, antes de cair na inconsciência. Olhos escuros e pacientes que não pediam nada. E não temiam nada e apenas observavam. Ele começou a relacionar tudo com Nayá. Claro que relacionou. Era a única coisa nova na fazenda. Era a única variável. Chamou-a ao escritório novamente. O que você está fazendo? Ela ficou parada perto da porta. Estou cozinhando e limpando, senhor. Como fui mandada fazer. Você sabe do que estou falando. Nayá ergueu os olhos para ele. Não, senhor. Não sei do que o senhor está falando. O barão se levantou. Deu a volta na escrivaninha. Caminhou até ela. Parou muito perto. O tipo de proximidade que é intimidação, que é demonstração de poder físico, que é lembrete de tudo o que ele poderia fazer se quisesse. Nayá não recuou 1 milímetro. Ficou parada, com os olhos levemente erguidos, com aquela calma que era a coisa que mais perturbava o barão. Não a resistência aberta, não o desafio explícito, mas aquela serenidade inabalável que sugeria que ela sabia algo que ele não sabia, que ela estava vendo um horizonte que ele não conseguia alcançar. Você quer me amedrontar? Disse o barão. Pausa. Com o quê, senhor? Com essa sua feitiçaria, essa superstição de negro. Nayá ficou quieta por um momento. Depois disse, com uma voz que era completamente plana, completamente sem emoção, o que tornava as palavras ainda mais perturbadoras. Não é feitiçaria, senhor. É memória. A terra tem memória. Os mortos têm memória. E a memória não some só porque quem fez o mal não quer se lembrar. O barão ergueu a mão. E então parou. Porque naquele exato momento, do corredor, veio um som. Um rangido. O tipo de rangido que a escada fazia. Mas não havia ninguém na escada. O barão ficou imóvel. O som continuou. Um passo. Outro. Devagar. Como alguém subindo com cuidado. Com aquela lentidão de quem não tem pressa porque já chegou aonde precisava. 3 passos. 4. 5. Silêncio. O barão olhou para a porta do escritório por um longo momento. Depois olhou para Nayá. E pela primeira vez naquela fazenda, pela primeira vez naquela vida inteira de poder exercido sem consequência, o barão viu o medo dentro de si mesmo refletido no olhar de alguém. Não porque ela estava com medo, mas porque ela estava vendo ele com medo. E não havia nenhuma piedade naquele olhar. Apenas registro. Apenas testemunho. Saia, disse ele. E sua voz não era mais a voz de quem possui tudo. Afonso foi à gameleira numa noite de lua nova. Levou uma lamparina pequena e uma pá. O chão no lado norte da raiz era diferente. Exatamente como Nayá havia dito, menos mais fofo. Como se tivesse sido revolvido há muito tempo e ainda não tivesse. Completamente compactado mesmo 8 anos depois. Como se a terra mantivesse a memória da violação. Afonso cavou por muito tempo. Não encontrou nada por 1 hora. Depois encontrou. Ele ficou ajoelhado ao lado do que havia encontrado por um longo tempo, com a lamparina balançando levemente no vento da madrugada, lançando sombras móveis sobre os ossos do seu irmão. Afonso não era homem de choro fácil. Havia sido treinado pela vida, pelo sistema, pela violência cotidiana de existir como ele existia menos, a não chorar, a não mostrar fraqueza, a manter a superfície controlada. Mas ali, naquela madrugada, ao lado da gameleira velha, ele chorou.
Chorou do jeito que os homens choram quando não têm mais razão para conter. Com o corpo inteiro. Com aquela dor que vem de um lugar tão fundo que não tem nome. Depois limpou o rosto. E foi buscar Nayá. Eles se encontraram na cozinha, na madrugada mais funda. Quando a fazenda dormia e o silêncio. Tinha aquela textura densa de coisas que respiram, mas não se movem. Nayá colocou sobre a mesa os documentos. Não todos. Havia tirado cópias, não no sentido moderno da palavra, mas havia registrado o essencial na sua própria memória com aquela precisão que vem de anos de aprendizado oral, onde a memória é o único arquivo disponível. E havia feito algo mais. Havia escrito, num papel que havia conseguido através de uma cadeia discreta de favores e trocas que levaram semanas para ser construída. Havia escrito tudo. Os nomes, as datas, os crimes, o que havia acontecido com Benedito, o que havia acontecido com outros antes dele, cujos nomes ela havia encontrado naquela lista com a palavra Silent ao lado. Havia escrito em português, um português imperfeito, aprendido nas senzalas e nas casas de senhores, mas suficiente. Suficiente para que quem lesse entendesse. Para onde vai isso? Perguntou Afonso. Tem um jornalista em São Paulo, disse Nayá, um que escreve sobre escravidão, que não tem medo dos barões. Como você sabe disso? Uma das mulheres aqui me contou. A filha mais velha do barão foi à cidade no mês passado. Levou uma carta para um homem. A mulher que acompanhou viu o nome no envelope. E se o barão descobrir antes de você conseguir mandar? Nayá olhou para a mesa por um momento. Então o barão vai ter outros problemas para se preocupar. Havia algo na forma como ela disse isso, sem ameaça, sem dramatismo. Com aquela calma absoluta menos que fez Afonso não perguntar mais nada. O barão acordou naquela madrugada com a certeza de que havia alguém no quarto. Não a sensação vaga das noites anteriores. A certeza. Ele estava deitado de costas, olhando para o teto. E sabia menos com aquela parte de nós que antecede o pensamento racional. Aquela parte que os séculos de civilização tentaram convencer que não existe. Que havia algo ali. No canto, perto da janela. Ficou imóvel por um longo tempo. Depois, lentamente, virou a cabeça. O canto perto da janela estava vazio, mas havia uma sombra que não combinava com nenhuma fonte de luz. Uma sombra que ficava exatamente no lugar onde o olhar tentava focar e se dissolvia quando o foco chegava. O barão se levantou, acendeu a lamparina, caminhou até a janela. A noite lá fora estava quieta. Os cafezais se estendiam até onde a luz da lamparina alcançava. Depois desapareciam na escuridão. Mas lá longe, menos no fundo da propriedade, na direção da mata fechada, menos havia uma luz. Pequena, imóvel, como a luz de uma lamparina. O barão ficou na janela olhando para aquela luz por um longo momento. Depois foi até a escrivaninha. Abriu a gaveta. Tirou uma pistola e desceu. Ele encontrou Afonso na beira do cafezal. Afonso não estava com a lamparina. Havia apagado ao ouvir os passos do barão na varanda. Estava parado no escuro, imóvel, esperando. O que você está fazendo aqui? A voz do barão era baixa, perigosa. Voz de quem tem uma pistola na mão e uma razão crescente para usá-la. Não consigo dormir, senhor, disse Afonso. Você estava na mata. Pausa. Não, senhor. Estava aqui mesmo. O barão deu um passo em sua direção. E então parou. Porque ouviu alguma coisa. Vindo da mata. Não era um som animal.
Pelo menos não de nenhum animal que ele fosse capaz de identificar. Era algo entre o vento e uma voz, entre um rangido e uma palavra, entre um som do mundo e um som de algum outro lugar que existe paralelo a este, que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem ouvir. O pelo da nuca do barão se arrepiou. Os cachorros, em algum lugar atrás dele, começaram a ganir. "Quem está lá?" gritou o barão para a mata. Nenhuma resposta. Apenas aquele som. "Quem está lá?" O silêncio que se seguiu era o tipo de silêncio que preenche o espaço depois que um som para. Não ausência de barulho, mas presença de alguma coisa que decidiu não responder. O barão ficou parado com a pistola erguida apontando para o escuro da mata. E naquele momento, menos naquele exato momento, entendeu algo, não através da razão, não através de nenhuma faculdade que ele poderia ter, explicado a qualquer outro homem, de sua posição e formação. Entendeu visceralmente que havia cometido coisas que não teriam fim, que havia um tipo de dívida que não se paga com dinheiro nem com poder, nem com o simples fato de continuar vivo e livre enquanto os credores estão mortos e enterrados, que a terra tem memória, que os mortos têm memória, e que a memória estava acordada, estava o ouvindo, estava o vendo. O barão voltou para casa. Não dormiu. Na manhã seguinte, desceu com aquele ar de homem que tomou uma decisão. Mas era uma decisão diferente das suas decisões habituais. Não era a decisão de quem vai agir. Era a decisão de quem vai tentar controlar os danos. Chamou Afonso. Quero que a escrava seja vendida. A nova, Nayá. Afonso manteve a expressão neutra. Quando? Senhor? Hoje. Vou mandar chamar o mercador. Não, você mesmo a leva. Para a cidade. Vende para quem pagar. Me traz o dinheiro. Afonso assentiu. Saiu e foi direto até a cozinha onde Nayá estava preparando o café da manhã. Ele quer te vender hoje. Nayá não parou o que estava fazendo. Eu sei. Nayá. O documento já foi. Afonso. Ele ficou imóvel. Quando? Ontem à tarde. Pela filha do comerciante de tecidos que vem toda sexta. Afonso ficou olhando para ela por um longo momento. E agora? Nayako colocou a chaleira no fogão a lenha. Agora esperamos. Não demorou muito. 3 semanas depois da carta ter chegado em São Paulo, 2 homens apareceram na cidade mais próxima da fazenda. Não eram jornalistas. Eram funcionários de um órgão da coroa. Aquele tipo de funcionário discreto que aparece quando informações chegam em lugares que informações não deveriam chegar, envolvendo nomes que aqueles lugares não querem ver envolvidos. A política imperial do período tinha suas contradições. O tráfico havia sido legalmente abolido. A aplicação prática era outra coisa, menos todos sabiam. E a maioria fingia não saber. Mas quando documentação específica chegava às mãos certas, com nomes específicos, envolvendo redes específicas que conectavam demasiadas pessoas importantes, de forma demasiado explícita, alguém em algum lugar decidia que era mais útil fazer alguma coisa do que continuar fingindo. Não por justiça, por conveniência, por controle de dano político, por aquela frieza administrativa que, às vezes, por acidente, coincide com o que pessoas de bem chamariam de certo. Os 2 homens pediram para falar com o barão. O barão os recebeu no escritório, e quando saiu do escritório 3 horas depois, havia algo diferente nele. Não era quebrado. Não era destruído, não ainda. Era algo mais sutil e mais profundo.
A expressão de quem passou a vida inteira seguro na certeza do próprio poder e descobriu, num único dia, que aquela certeza tinha um limite, que havia um ponto além do qual o poder que havia acumulado não conseguia alcançar, que havia um chão abaixo do chão que ele havia construído, e esse chão era podre. Afonso foi liberado da fazenda naquela noite. Não com documentos de alforria, menos isso viria depois. Num processo lento e burocrático que é outra história para outro dia. Mas o barão, naquela noite, estava ocupado demais com seus próprios assuntos para se preocupar com o que seus escravizados faziam. Afonso foi até a gameleira, dessa vez com ferramentas melhores. Passou a noite trabalhando. Quando o sol nasceu, havia uma sepultura onde antes havia apenas uma área de terra revolvida. Uma sepultura com uma marca de madeira menos simples, sem nome escrito. Porque Afonso não sabia escrever, bem menos, mas com algo mais. Uma pequena escultura de barro que Nayá havia feito nas semanas anteriores. Uma forma que representava algo do Dahomey, menos um símbolo de passagem, de honra aos que partiram, de reconhecimento de que a morte não é o fim da dignidade. Afonso ficou de pé diante da sepultura com o chapéu na mão. Não disse nada por um longo tempo. Depois disse apenas o nome: Benedito! E o vento na gameleira pareceu responder. Não com palavras. Com o tipo de silêncio que é diferente, não vazio, mas cheio. Cheio de alguma coisa que talvez não tenha nome em português, que talvez precise de outra língua, de outras palavras, de outros conceitos para ser nomeado. Nayá foi embora da fazenda numa manhã de outubro. Não foi vendida. Não fugiu. Saiu. Com os papéis que os homens da coroa haviam providenciado, papéis incompletos. Insuficientes pelo padrão do que seria justo, mas existentes, mas reais, mas capazes de ser mostrados em qualquer cidade como prova de que ela não era propriedade de ninguém. Afonso acompanhou até a estrada. Ficaram parados por um momento na bifurcação. Você vai voltar um dia? Perguntou ele. Não. Para onde vai? Nayá olhou para a estrada que seguia para o sul. Para onde eu puder ser quem sou. Afonso assentiu. Havia algo que ele queria perguntar há semanas. Algo que havia guardado porque havia coisas mais urgentes. Porque havia momentos errados para certas perguntas. Nayá, o que você colocou debaixo do travesseiro dele? Ela ficou um momento sem responder. Uma raiz. O que a raiz faz? Pausa longa. Faz a pessoa ver o que ela fez. Não como castigo, como espelho. Espelho que não você consegue mais quebrar. Por quanto tempo? Nayá pegou seu embrulho de pertences e começou a caminhar. Pelo resto da vida dele. O barão viveu mais 12 anos depois daquela noite. 12 anos em que seus negócios desmoronaram um por um. Não de forma dramática, não de uma vez, mas da forma lenta e inexorável, com que as estruturas construídas sobre podridão eventualmente afundam. Os homens da coroa voltaram, outras vezes, com outros papéis. Seus aliados foram se distanciando menos aquela distância educada e progressiva que as pessoas fazem quando sentem que um nome está se tornando perigoso de estar associado. A fazenda foi diminuindo. Os cafezais foram vendidos. A casa grande foi ficando vazia de empregados, de visitas, de movimento. E em todas as noites desses 12 anos, sem exceção, o cheiro de terra úmida no quarto do barão. Em todas as noites, a sensação de presença. E nos últimos meses, isso foi contado por uma das últimas pessoas que ainda trabalhava na casa.
Uma velha cozinheira que havia ficado mais por falta de alternativa do que por qualquer outra razão, menos nos últimos meses. O barão havia começado a falar sozinho, não de forma aleatória. Não o balbucio confuso de uma mente que se dissolve. Conversas, respostas a perguntas que ninguém ao redor ouvia. Palavras de explicação, de justificativa, de defesa, menos como se houvesse alguém na sala a quem ele precisasse se explicar. Alguém cujo julgamento importava. Alguém que o via de verdade. Eu não sabia, dizia ele. Pausa. Eu não quis. Pausa mais longa. Eles já estariam mortos de qualquer forma. A cozinheira dizia que não havia resposta audível a essas falas. Mas havia alguma coisa no rosto do barão, depois das pausas, que sugeria que ele ouvia algo, e que o que ele ouvia não era absolvição. Nayá foi encontrada, décadas depois, numa cidade do litoral sul. Vivia numa casa pequena perto do março. Tinha uma horta com plantas que os vizinhos não reconheciam. Recebia pessoas menos mulheres. Principalmente, mas não só, que vinham de longe com problemas, que médicos não haviam conseguido resolver e questões que padres não haviam conseguido responder. Ela não cobrava dinheiro. Cobrava, quando havia cobrança, em forma de reciprocidade, menos algum serviço, algum conhecimento, algum ato de cuidado com outra pessoa. Uma jornalista que a encontrou no final do século escreveu sobre ela em termos vagos, cautelosos, com aquele tom que à época impunha qualquer coisa que saísse da narrativa aceita. Mas escreveu, e no fragmento que sobreviveu, num arquivo empoeirado de um jornal que há muito deixou de existir, havia uma frase que Nayá havia dito quando perguntaram sobre sua história. Eles acharam que podiam apagar tudo. Mas a terra guarda. Os mortos guardam. E a memória tem seus próprios caminhos para chegar onde precisa chegar. Filamina ficou na fazenda. Era velha demais para ir para qualquer lugar. Tinha os ossos que a terra havia dobrado e a memória que a terra não havia conseguido tirar nos últimos anos da fazenda. Quando a casa grande foi sendo fechada cômodo por cômodo, Filamina ficou na cozinha, sozinha, na maior parte do tempo, cozinhando para um senhor que raramente descia para comer. Há um relato, não confirmado, vindo de segunda mão, mas recorrente entre as pessoas que conheciam a história, de que numa tarde de março, pouco antes do barão ser encontrado morto no seu quarto, Filamina subiu a escada. Pela única vez em décadas, bateu na porta do quarto do barão, entrou e ficou de pé diante de um homem que havia se tornado sombra de si mesmo, menos magro, branco como cal, com aqueles olhos que não viam mais o presente, mas pareciam estar constantemente olhando para algo que mais ninguém no quarto conseguia ver. O barão a olhou e pela primeira vez, talvez, viu uma pessoa. Filamina. Sim, senhor. Benedito era seu. Pausa. Era. O barão fechou os olhos. Ficou assim por um longo momento. Quando abriu, havia algo diferente. Não remorso, menos a palavra é grande. Demais para homens que passaram a vida inteira se convencendo de que não havia nada para lamentar. Era algo menor, mais honesto. Reconhecimento. Eu sei o que fiz. Filamina ficou parada na porta. Eu sei que o senhor sabe, disse ela. É por isso que a senhora não tem paz. E saiu. 3 dias depois, o barão foi encontrado morto na cama. O médico disse que foi o coração. Filamina, quando lhe disseram, não disse nada. Apenas foi até o terreiro, olhou para a direção da gameleira lá no fundo
e fez um gesto com as mãos. Um gesto antigo, que vinha de antes da fazenda. Antes do Brasil, antes do oceano, antes de tudo que havia tentado apagar quem ela era. Um gesto de encerramento, de que o que tinha que ser visto foi visto, de que o que tinha que ser conhecido foi conhecido, de que a memória havia feito o seu trabalho. A fazenda foi vendida, depois vendida de novo, depois abandonada. Hoje, se você fosse até aquele lugar, que ainda existe, em alguma dobra do interior de Minas Gerais, com outro nome agora, com outras cercas, com outras pessoas que não sabem o que a terra guarda, você encontraria a gameleira ainda de pé, mais velha que tudo ao redor. Raízes que se espalharam como braços, como memória, como algo que se recusa a morrer completamente. E no lado norte da raiz principal, um espaço onde a grama ainda cresce diferente, mais densa, mais escura, como se a terra naquele ponto específico fosse mais rica, mais fértil, como se absorvesse mais, como se guardasse mais. Dizem que à noite, quando o vento passa pela gameleira, há um som. Não um som assustador. Não o tipo de som que faz as pessoas fugirem. O tipo de som que faz as pessoas pararem. Que faz olharem para a árvore. Que faz sentirem, por um momento, o peso de tudo que aquela terra carrega. De tudo que foi plantado ali. De tudo que ainda cresce. Porque a memória não morre com os mortos. Não some com o tempo. Não é apagada pelos que preferem o silêncio. A memória tem seus próprios caminhos. E sempre, sempre menos chega onde precisa chegar. Esta história é dedicada a todos cujos nomes não aparecem nos livros. A todos cuja memória a história oficial tentou enterrar. Vocês não foram esquecidos. A terra guarda. E a terra nunca mente.